YouTube, do TikTok, na paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda não estou conseguindo gravar no TikTok. Ver se eu sábado vou na casa da minha filha. Peço para ela abrir esse canal para mim. Eu falo TikTok aqui porque eu sei que tem pessoas do TikTok que me seguem no YouTube e no Face. Agradeço a Deus por mais um dia. Agradeço a Deus por ver cada um de vocês. Estamos aqui para mais um vídeo. Nessa terça-feira encalorada. Tá chegando aí o tempo da chuva forte, né? Chuva aí do enchente de março. Muitos falam enchente de São José, né? Mas é enchente de março, né? Aí vem verdadeiramente o tempo do frio a partir de maio. Vamos lá, irmãos? A mensagem de hoje foi de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 28 e 29, onde está escrito: Israel, pois, habitará só, seguro na terra, na fonte de Jacó, na terra de grão de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Versículo 25. Versículo 29. Bem-aventurado tu, ó Israel. Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, escudo do teu socorro, e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu passarás sobre as suas alturas. Deuteronômio 28, 29. Aqui, Moisés encorajando o povo de Israel sobre a terra prometida, terra de mosto, terra que vinha habitada diante da fonte de Jacó. A fonte de Jacó abriu o seu céu para dar água a seu rebanho. Terra de grãos de mosto, terra que produz muita vida, alimento. Não é a terra de sequidão, não é a terra de escassez, é a terra de fartura. Trazendo a memória nossa, terra que emana leite e mel. Quem é tu, ó Israel, um povo salvo pelo Senhor? Essa interrogação Moisés fez a ele: quem é vocês? Vocês são um povo salvo pelo Senhor, seu escudo, a espada da sua fortaleza. Deus é o guerreiro, o nosso guerreiro nacional de guerra. E sobre o poder do Senhor, todas as nações, todos os seus inimigos serão sujeitos a ti. E Deus dá a autoridade, dá força para você, diante da espada dele, que ele desembainha para te ajudar, pisar sobre todas as alturas. Mas quando fala assim, não é para humilhar, não é para escarnecer, é para ter força e saber, se nós chegamos até aqui, foi porque Deus está conosco. Se nós temos o que temos, foi Deus que nos deu. Se nós ganhamos contra o nosso inimigo, é Deus que está ganhando. A batalha vai ser vencida por Ele, não por nós. Vamos começar mais um vídeo? Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela família, pelo alimento, Pai, pelo ministério, por cada vida que o Senhor colocou junto comigo, Pai. Todos os dias. Eu agradeço pelas mensagens que eles enviam. E agradeço, Pai, por o Senhor ser na minha vida como é na vida deles, Pai. Peço ao Senhor, Pai, nessa hora, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância. Eu fiz que eu possa estar fazendo, que te agrade, Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou um homem pecador, sou falho. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela. Somos todos pecadores, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro do profeta Isaías, no capítulo 25. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas o que o teu Espírito tem a falar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Siga tudo para a glória do seu nome, amém. Irmãos, capítulo 25 do profeta Isaías é a continuidade do capítulo 24
daqui uns 6 meses, nós vamos ver o 26, também vai ser continuidade do 24. Diz assim: a ruína de seus inimigos, canto de louvor pela misericórdia de Deus. Nós vimos ontem, né, o profeta cantando, se alegrando pela queda dos inimigos, pela ruína dos inimigos, ou seja, queda mesmo, né? Nós devemos estar agradecendo, louvando, alegando a presença de Deus, por quando aqueles que se levantam contra nós, eles caem, eles saem do nosso caminho. Isso é uma gratidão que nós temos do Senhor. Temos que estar sempre louvando a Ele pelas vitórias que nós recebemos. Embora não merecendo, mas recebemos a vitória. Deus peleja contra o povo de Israel. Aqui, nesse capítulo 24 e 25, Isaías vê a queda, a ruína dos inimigos. Os inimigos perdendo força contra o povo de Israel. Então ele se alegra, canta e chama todo Israel para louvar o Senhor, para alegrar na presença do Senhor, pelas vitórias que ele deu sobre os inimigos. Era muito perseguidor, mas aqui nós vamos entender nessa leitura que essa ruína dos inimigos é depois, quando o povo de Israel está no cativeiro. Talvez a alegria do profeta é vendo os inimigos se rendendo aos pés do Senhor, libertando o povo de Deus e ele novamente voltando para a terra, para Israel, para a terra de Judá, para a terra prometida. Aí o profeta se alegra, vê que aqueles que estavam humilhando, que estavam escravizando, estavam com esse cativeiro, já estava perdendo a força. Deus já estava trabalhando como sempre trabalhou na vida dele. Com o que nós devemos estar sempre orando e olhando com os olhos espirituais, quando a gente vê a queda, a ruína daqueles que nos perseguem, não para nos alegrar com a queda dele, com a derrota dele, mas para nos alegrar com a nossa vitória, com a nossa bênção. Os inimigos do povo de Deus, o meu inimigo, o teu inimigo, o inimigo da nossa família, Deus trata com ele, entrega na mão de Deus, ele trata. Você vai ficar só olhando, orando e olhando, observando o agir de Deus. Não quando você vai observar, que começa a ruína dele, não se alegre pela ruína dele, mas porque Deus está te exaltando, porque Deus está te crescendo, Deus está te abençoando. Deus está tratando com eles. O maior juiz, o maior advogado que nós temos nessa terra, aquele que não precisa de testemunha para julgar a tua causa, a minha causa, ele está julgando, ele agora está trabalhando na vida daqueles que te maltrataram, que te perseguiram, daqueles que te humilharam. Então se alegre. Não porque a ruína dele veio, mas porque ele está perdendo força, a tua força, Deus está aumentando. Se alegre pela vitória que você tem, não pela derrota dos seus inimigos. A derrota, o trabalho de Deus é do jeito dele. Nós não devemos alegrar pela morte do inimigo, mas entristecer pela família que vai ficar lutada. Devemos alegrar porque nós perdemos um perseguidor. Aquele está nos perseguindo, nós já saiu do nosso caminho. Você pensa como é que foi para José? Os amigos, o próprio irmão dele venderam como escravo. Talvez ele pegou aquelas 30 moedas, talvez gastaram, esbanjaram. E ali foi crescendo, mas quando José viu a ruína deles, de todo o povo de Israel, a ruína da terra, é porque Deus estava trabalhando em favor de José. Porque no futuro Deus sabia, ele tinha o melhor para aquele povo que estava sendo destruído, estava passando fome. O povo de Canaã e os egípcios, o povo de Israel, cumprindo a palavra que o Senhor mostrou a José,
que ele viu os irmãos dele, o pai e a mãe. Aqui ele, a mãe dele já tinha ido, mas ficou as madrastas, se curvando ao pé dele. Ele não se alegrou por isso. Ele não se alegrou pela derrota do povo. Ele se alegrou porque Deus tinha exaltado ele, tinha colocado ele na vida dele para salvar da fome, para salvar da escassez. Ele não se alegrou com a derrota do povo. Ele se alegrou porque Deus deu condições, deu força a ele e humildade para tratar aquele povo. Vamos ver Davi. Davi não se alegrou com a morte de Saul, ele chorou na morte de Saul. Ele não ficou satisfeito. Ele não aborreceu porque ele não ficou alegre porque o inimigo dele morreu. Mas ele se alegrou porque Deus deu condição a ele de continuar fazendo a obra do Senhor. Tirou aquele que estava atrapalhando ele de guerrear as guerras do Senhor, de governar sobre Israel. Deus tirou do caminho dele. Ele se alegra, não pela derrota, pela morte de Saul, não pela morte dos inimigos, mas porque Deus deu força a ele, sabedoria, para governar. Deus exaltou. Aquele que era perseguido, agora está reinando. Então nós devemos levar em consideração tudo isso na nossa vida. Revendo a derrota do nosso inimigo e meditando nossos antepassados. Porque eles se alegraram, porque eles choraram. Em meio às perseguições eles choravam. Mas sabia que Deus ia entrar, Deus ia tirar aquele perseguidor da vida dele. Assim são os homens da Bíblia, os profetas. Os profetas choravam porque eles sentiam a dor do povo. Deus deixava eles sentir a dor daquele povo que estava em desobediência. Eles choravam. Depois eles se alegravam, não pela derrota, por ter despedaçado os inimigos, mas porque o povo de Deus está voltando para casa. Deus está restaurando tudo novamente. Então é onde a Bíblia nos ensina não nos alegrar pela derrota daquele nosso inimigo, mas nos alegrar porque Deus está nos dando vitória, está nos exaltando, está tirando os impedimentos, as barreiras do nosso caminho. Mas vamos alegrar amando aqueles que nos perseguem, amando aqueles que nos vivem, perdoando também. Quando fala amar aqueles que perseguem, perdoar, não quer dizer que é para você andar junto com ele. Perdoa, esquece, mas afaste também. Talvez se você não passar, você está pegando coisa mais ruim para você. Amar não quer dizer andar junto, não quer dizer abraçar. Amar é perdoar, esquecer. Mas não quer dizer andar lado a lado. Porque o tempo de você andar lado a lado já passou. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilha. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma cunha, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar, pelo que te glorificará o povo poderoso, e a cidade das nações formidável te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza necessitado. Na sua angústia refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o canto do tirano será humilhado. Aqui nós entendemos por essa leitura que Deus agora está trazendo o povo dele. Ele não está se alegrando pela derrota do inimigo, mas pela vitória que eles estão tendo. Aqui onde era terra seca, hoje tem água. Onde não tinha falta, hoje tem escassez. É caso de nós nos alegrarmos
Não é olhar para aquele que nos perseguia e ver a escassez no campo dele, não. É alegrar porque nós vamos ter condições de ajudar aqueles que nos humilharam, que nos perseguiram. Assim é no teu trabalho, é na tua vida religiosa, é na tua família, é na tua escola, onde você for. Muitos vão te perseguir, mas se alegre com a vitória que Deus dá, não com a derrota deles. Se alegra porque você subiu, não porque eles caíram. E quando Deus deixa, abate, Ele não derruba, Ele não machuca. Ele só faz você, Ele descer um degrau e você subir dois ou três, conforme a vontade do Senhor. Derrubar, abater, isso. Aquele que era seu líder, aonde você for, na sua casa, onde estiver, agora ele já não é mais líder. Você agora lidera. E ele agora é teu serviçal. É aquele que depende da sua opinião, do seu parecer, para ele continuar no trabalho, continuar aonde for, da vontade do Senhor. É assim que Deus, o crescer do homem de Deus, da mulher de Deus, o abater do nosso inimigo é isso. É você crescer e diminuir. Quando os discípulos de João falou para ele que Jesus estava batizando, João falou que ele cresce e eu diminuo. João falou, não devemos importar com isso. Ele vai crescer, tem que crescer, porque ele é rei. Eu sou servo, eu tenho que diminuir. Quanto mais eu diminuir, mais Deus vai crescer na tua vida. Quanto mais você diminui, quanto mais você se humilha para Deus te exaltar, mais você cresce, mais você será exaltada. Então, procure diminuir mais. Quando eu falo, a Bíblia fala de diminuir mais, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, aquele nosso eu, o posso, o faço, deixar o poder de Deus, a sabedoria crescer em nós, para que o povo possa ver a diferença. Que agora você está crescendo porque você entregou na mão de Deus. Aí você vai diminuir perante o Senhor, mas vai crescer perante aqueles que te humilharam. É assim que nosso Deus trabalha. É com amor, com carinho, com gratidão. E não esqueça, Ele nunca bate ninguém a ponto dele morrer e não ter mais como se levantar. Ele abate, ele humilha, para ele saber que foi porque a humilhação que ele te causou, ele percebeu que ele te causou, que ele caiu. O tombo é feio, meu irmão. O tombo é feio. Eu passei muitos anos humilhado no meu trabalho, mas chegou o tempo de Deus me exaltar. Eu subi e aquele que me humilhava, ele caiu. Ele desceu. Não quis isso. Eu não entendia na época, mas quando me chamaram para assumir o lugar dele, eu rejeitei. Falei, não quero. Eu ainda queria que ele continuasse no topo e eu continuasse sendo pisado. Não vou falar que é humilhança, é humildade minha, não. Não foi nada disso. Aí eu pensar, olhar para mim, como eu vou tratar com esses homens, eu não tinha experiência. A experiência a gente vai adquirindo no dia a dia, principalmente. Como eu vou me lidar com esses líderes que chegaram agora. Talvez se fosse com a primeira diretoria da empresa, eu pegava até alegre, satisfeito. Mas com a segunda diretoria, eu vi que não dava certo. Porque eu vi o jeito deles trabalhar. Era humilhando, era pisando nas pessoas. Eles estavam querendo acabar as pessoas e eu falei, não dá para mim. Eu ainda conversei com o meu gerente, falei, olha, se fosse continuar na mesma diretoria eu ficaria, mas com essa nova diretoria não dá. Porque o jeito deles trabalhar não dá certo. Versículo 8 e 9.
É um versículo de promessa, um versículo de profecia. Aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos o rosto e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Aqui é a vitória do povo de Deus. O povo cantando e se alegrando. Aqui é a profecia, aqui é a promessa. Deus aniquilará a morte para sempre. Nós sabemos que quando Jesus veio, se fez homem, quando ele rendeu o Espírito, ele aniquilou a morte, ele venceu a morte por nós. Aqui esse versículo, essa parte já está falando lá de Apocalipse. É onde eu falo que a Bíblia está nos preparando para a segunda vinda de Cristo. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o povo do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor disse. Esse aqui também já estamos falando lá da segunda, da nova terra prometida, Nova Jerusalém de Deus. Nós não, a Bíblia. Então nós devemos aprender com o Senhor cada dia mais, que Ele está nos chamando para arrependimento, porque Jesus está voltando. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, e a sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Será que o povo se alegrou com Jesus? Não, negaram Jesus, perseguiram Jesus. Mas aqueles, os humildes, eles oraram, eles cantaram e se alegraram. Esse é o profeta de Nazaré que nós esperamos. Esse é o Deus que vai nos salvar. Esse é o Deus que vai nos libertar. Esse é o Deus que vai nos levar para morar na segunda mansão dele. Esse é o Deus que vai servir a ceia para nós. Esse é o Deus que vai enxugar nossas lágrimas. Essa é a palavra de hoje. Que mais o Espírito Santo para o nosso coração. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, apresento teus filhos, tuas filhas que estão junto comigo em oração, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, Pai. Peço ao Senhor, Pai, nessa hora, que o Senhor venha acalmar esse mar, essa tempestade na vida do teu filho, da tua filha, Pai. Que essas portas venham se abrir, que esse lar vai ser restaurado, que essa família venha ser restaurada, que essa enfermidade vai ser curada. O Senhor é o Deus que apacigua a tempestade. O Senhor é Deus que dá vitória. O Senhor é Deus poderoso, o guarda de Israel, o soberano nosso. O Senhor é nosso guerreiro, nosso general, nosso rei. O Senhor, todo o poder está nas tuas mãos. O Senhor é o céu e a terra e todos nós, tudo aquilo que está no céu e na terra pertence ao Senhor. Foi feito pela tua mão e é para o Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, Pai. Resolva essa causa na justiça, Pai. Guarda teu filho, a tua filha, das perseguições malignas, Pai. Trabalha na vida daqueles que têm perseguido teus filhos, tuas filhas. Dá força para aqueles que estão fracos. Levanta aqueles que estão caídos, Pai. Cura a ferida desse que está com o coração, com a alma machucada, Pai. Cura essa ferida, Pai. Transforma a minha vida, transforma a nossa vida, pelo poder da tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, o nome do canal José Igual Cantar. Fala a minha história. 251 inscritos. Que Deus abençoe. Um bom final de tarde, uma boa noite de repouso. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no YouTube, você que tem YouTube, se inscreva. Muitas pessoas estão me respondendo que não possuem YouTube. Eu sei que não tem. É verdade? Então, você que possui, se inscreva lá. Que Deus abençoe. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Prepara o Israel para encontrar com o teu Deus. Prepara a igreja, porque Jesus está voltando. Eu cumprimento todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge.